É, gravando de novo. Tá? A gente que não tem vivência nisso é terrível. Tá? A gente não lembra. Mas obrigado pela lembrança aí. Bom, então vamos lá. Recordando, eu tenho dispositivos intracoronários, extracoronários e intrarradiculares. Então, essa terminologia vocês vão ter que começar a acostumar o ouvido. O intracoronário é um inlay dentro da caixa. O extracoronário sobre a caixa, é a coroa total. Intrarradicular dentro do conduto, previamente tratado. E ainda vai aparecer com o advento dos implantes, aqueles componentes protéticos que são implanto retidos. Né? Então, aí não são mais dentes, eu já pus o implante, são componentes da implantodontia. Na disciplina de implantodontia, no oitavo período, vocês vão ter uma noção legal disso também. Tá bom? Então vamos lá. Retentores. Em prótese parcial fixa, recobre o dente suporte da prótese. Aí, isso vocês precisam grifar. Retentor é a parte mecânica, é a parte que é feita no laboratório. Tá? E o dente suporte, ou o pilar da minha prótese, é a parte biológica disso. Tá? Eu não mando para o protético o dente de suporte, eu preparo os dentes de suporte, mando eles preparados, o protético vai fazer um retentor ali, seja ele uma coroa total metálica, seja um núcleo, ou com núcleo, sem núcleo, tá? Então, são as diversas possibilidades daquilo. Né? A prótese parcial fixa, união de vários elementos dentários, né? Unitários. Né? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho. Vamos pensar. Se vocês estiverem com o caderno, aí faz um desenho do lado. Eu tenho um primeiro pré-molar, não tenho o segundo pré, tenho o primeiro molar. Tá? Bom, aí eu preparo o primeiro pré, preparo o primeiro molar. E vou fazer um retentor sobre o primeiro pré, um retentor sobre o primeiro molar, e vou unir a eles um dente no meio, que é o espaço perdido. Esse dente do meio, né, do vão aí, eu vou chamar de pôntico, que é a prancha da ponte. Os dois pilares são os retentores, né? E aí eu vou ter o pôntico no meio. E o que gruda um dente no outro, né? Um retentor ao pôntico e o pôntico ao outro retentor, eu vou chamar de conector. Conector. Então, o que são os conectores? O agente de união entre o pôntico e o retentor de um lado e entre o pôntico e o retentor do outro, formando uma peça única de três elementos, que vai ter um retentor na mesial, né, o pôntico e um retentor na distal. Uma vez vestido sobre os dois pilares, repõe a plataforma oclusal, né, proteticamente. Deu para entender? Dá um retorno para mim. Opa. Deu? Dá Eu um retorno. sim. Ah, legal. Então tá legal. Porque isso é muita nomenclatura, é chato de estar falando, né? Olha lá. Aqui, ó, metalocerâmicos. Olha a diferença. Esse dente aqui tem raiz, tem raiz, tem raiz, tem raiz e tem raiz. Então, nesse caso, estou fazendo um, dois, três, quatro, cinco próteses unitárias para o meu paciente. Não estou fazendo uma prótese fixa de cinco elementos. Os dentes estão separados entre eles. Todos eles ainda têm a raiz. Então, eu vou cimentar um, depois eu vou cimentar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo próteses unitárias. E tem o remanescente. Então, nesse caso aqui, uma vez cimentado, ó, ele passa fio dental aqui, ele passa fio dental aqui, ele passa fio dental aqui, ele passa o fio dental aqui. Não tem conector. São próteses separadas, uma a uma. Então eu tenho cinco próteses unitárias. Cinco próteses unitárias. Deu para entender?
Todas elas, aqui, ó, isso aqui é o coping, a parte metálica da cerâmica. Então, eu fiz um preparo, moldei, fez uma parte metálica feia, né? Só para dar estrutura. Né? Eu tenho que fazer um desgaste mais pesado, porque sobre essa estrutura metálica agora é aplicada a cerâmica para dar cor no dente, para ficar esse contorno que eu tenho aqui. É uma coroa mista, né? De dois materiais. O metal por dentro, dando estrutura. A cerâmica aplicada por fora para dar estética. Isso é uma coroa metalo-cerâmica. Metal Free. Cerâmica reforçada, né? Você tem várias marcas. Ceran, Alumina, Zircônia, Spinel, né? É a marca comercial. Ó, eu faço o meu preparo, desgasto o meu dente, tá? Ó, embaixo você percebe nitidamente o contorno do meu preparo. Ó. Eu tirei uma porção de esmalte dentina aqui, moldo isso, mando para o laboratório e ele constrói uma capa, né, uma supraestrutura que vai vestir sobre isso aqui, devolvendo o contorno do meu dente. Tá? Se for feito só em cerâmica, tá? ela, ela é chamada de metal free, porque não vai metal, é só componente cerâmico, com um único material. A outra que nós vimos atrás é a metalo cerâmica. Tem quem chame esses casos aqui de cerâmica, porque na realidade são dois tipos de cerâmica. Uma cerâmica reforçada em cerã, alúmina, zircônia, silicato de lítio, né? Elas são cerâmicas muito esbranquiçadas, leitosas, muito branco. Ô, professor, Esteticamente, não. e o espaço que fica ali embaixo do segundo premolar? Tá vendo Então, ali na imagem? esse é o grande problema da nossa prótese fixa. Fica um espaço. Ele não pode vestir, é o assunto da próxima aula. Ele não pode encostar no rebordo. Fica um buraco. O paciente tem que usar passa-fio para higienizar. A escovação de uma prótese parcial fixa é algo para artista. Tá? E outra, a aula passada na Removível, eu contei para vocês do caso, não sei se você fez a aula de Removível, do paciente que usava uma dentadura, fez os implantes, a gente colocou o implante nele a boca toda. E era o sonho da vida dele usar uma prótese fixa. Quando ele pôs a prótese fixa, ele voltou no consultório um mês depois, não suportava. Porque acaba de comer, ele vai gastar meia hora limpando todos aqueles vãozinhos. Tem o passar-fio, tem aquela unitufo, tem um monte de apetrecho, tem que fazer uma higiene legal, porque senão vira uma latrina, né? Fica um negócio fermentando tudo por baixo ali. Tem aquele super floss, né? Aqueles fio dental um pouquinho mais grosso, você entrar e remover placa lá de baixo, fica o vão. Agora, tem que ficar o vão exatamente para você poder limpar. Se você espremer, tá? Para menos resíduo, mas o que para você não consegue tirar, porque não passa nada ali. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos discutir bastante essa parte da sua pergunta. É muito pertinente a sua pergunta. Mas fica um vão. Quando o cara come, para resíduo de alimento ali, feijãozinho, arrozinho, grão de arroz, vai com a língua, para, incomoda. Quem usa a prótese, isso tem que ser dito para o paciente, né? O paciente acha que é só, agora fiquei bonito. Não, bonito, mas tem custo. Não tem almoço de graça, não. Quem usa uma prótese fixa tem que ter habilidade motora para poder fazer a higienização. Você pegar um paciente que tem dificuldade motora, a prótese fixa não é a prótese mais indicada para ele. Faça uma removível para ele. Tá? Porque não vai conseguir higienizar. E se ele não conseguir higienizar, ele vai ter halitose, ele vai ter perda do dente, vai complicar a vida do cara. Tá? Faz parte das indicações e contraindicações de confecção desse tipo de aparelho. Mas fica um buraco embaixo mesmo. Tá? Analogia pela ponte, o buraco é onde passa o rio. Um pilar de um lado, um pilar do outro, tem o vergalhão da ponte e a água passando por baixo. Tem que ter um espaço ali embaixo. Olha lá, ó. Agora vai dar para você entender. Aqui é uma prótese fixa de 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos.
Eu vou vestir isso tudo de uma vez na boca, certo? Bom, aqui, ó, um conector. Isso aqui está soldado a esse, que 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 está soldado a esse, formando uma peça única. Portanto, se eu quiser entrar com o fio dental, que o fio dental não passa, não desce, não vai, porque tem uma solda ali no meio. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Uma vez na boca, eu tenho que vir nesse espacinho da meia aqui, ó, um passa-fio e entrar e puxar o fio dental e limpando. Depois, no outro, mesma coisa. No outro, a mesma coisa. Se a gente gasta 3, 4 minutos para escovar o dente, nós dentados, e a gente já acha, às vezes, o tempão que a gente sacaneia, quanto tempo um paciente desse tem que levar para meia hora? Se ele não fizer uma higiene de meia hora, ele vai perder o trabalho. Né? Ele não vai conseguir higienizar isso de acordo. Tá? Então vamos lá, dando nome aqui, ó. Um retentor, um outro retentor, um outro retentor. Por que retentor? São eles que vão assentar sobre o pilar que está na boca do paciente biológico que foi preparado. O dente é o dente pilar. Foi preparado para receber um retentor. 1, 2, 3 retentores. Tá? E tem 1, 2, 3, 4 pônticos. São os dentes que foram perdidos. Todos eles unidos por conexões, conectores. Conector aqui, conector aqui, conector aqui, conector aqui, conector aqui, conector lá. Um emendadinho no outro, de mãozinha dada. Formar uma peça única. A peça única eu chamo de uma prótese fixa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, quando eu falo isso, eu falo, isso aqui é uma prótese parcial fixa de 7 elementos. Desses 7 elementos, 3 são retentores e 4 são pônticos. Deu para entender? Nomenclatura. Você vai gravar isso e a partir de agora, quando a gente for conversar, a gente vai sempre estar falando isso. Tipo de suporte. Suporte dentário, os dentes naturais são preparados de acordo com a situação clínica de cada elemento para a colocação dos dentes artificiais. E tem os implantes, mais recentemente. Tudo que vocês vão aprender de implante, vão aprender de implante na disciplina de implante. Aqui nós vamos falar de suporte dentário. Nomenclatura. Né? Nomenclatura, para afirmar, ó, retentor, retentor, retentor. Pôntico, pôntico. Conector, conector, conector e conector. Conector é o que faz a conexão, que emenda um no outro. Né? Ó. Conectão, conector, conector, conector. Tá? Em vermelho. Vamos aqui. Aqui, ó. Retentor, retentor, retentor. Opa. E vamos ver o amarelinho aqui, o verde. O pôntico, o pôntico. Tá? Então, em verde eu tenho os pônticos. São os dentes que efetivamente estão faltando. Tá? Então, eu tenho um retentor, um conector, um pôntico. O outro retentor, outro conector, outro retentor. Outro conector, outro pôntico. Outro conector, outro retentor. Formando tudo uma peça única de 2, 4, 5 elementos. Uma prótese parcial fixa de 5 elementos. Isso que é a nomenclatura. Tá dando para captar? Assim. Essas emendas aqui, as conexões, elas podem ser soldas, tá? Vou chamar de conexões rígidas. O mais comumente usado. Mas eu posso também fazer ela articulada, ó. Tipo, tem um retentor aqui e um retentor do outro lado. Num eu tenho um trilhinho e na outra eu tenho uma caixinha.
o trilhinho vai cavalgar isso aqui. Esse tipo de encaixe a gente chama tipo macho-fêmea, né? Que veste um no outro, tá? Daí são próteses, conexões articuladas ou semi-rígidas. Esse tipo de trabalho é feito mais por especialista. O clínico geral, difícil fazer um negócio desse, é muito mais elaborado. Mas a vantagem dessas conexões articuladas ou semi-rígidas é trabalhar como rompe-forças. Tá? Ele não transmite o impacto para o outro lado. Ele está preso, não deixa escapar, mas ele amortece a mordida do paciente no outro sentido, evitando que o outro lado trabalhe. Ou seja, para grandes reabilitações em prótese parcial fixa, por exemplo, você vai fazer uma reabilitação que você vai pegar de segundo molar superior a segundo molar superior, 14 elementos na prótese parcial fixa. Se você puser tudo numa peça só, você aperta de um lado, o outro lado sofre, né, por alavanca. Você põe uns rompe-força no meio para quando você estiver mordendo aqui, o lado de cá sofrer menos. Tá? Não existe, mas não é algo que o clínico geral use, né, corriqueiramente. É um trabalho mais elaborado. Mas vocês têm que saber que pode ser usado. Porque você pode estar no consultório e chegar um paciente que esteja usando. Você fala, nossa, o que fizeram aqui? Olha lá, quem perguntou do espaço? Olha o pôntico aqui, ó. Ó, um pilar, um dente, outro pilar. É o caso, né? O primeiro. Aqui não é ainda. O segundo pré-molar, ausência do primeiro molar e o segundo molar aqui. Eu tenho um retentor aqui em cima, preso por um conector a um pôntico, preso a outro conector ao retentor que está cimentado aqui. E eu visto essa prótese. Aqui embaixo, meu, vira um perdieiro. Isso aqui para tudo ali embaixo. Para tudo. O cara comeu para resíduo. Então, quem usa isso, agora, esteticamente melhora. A oclusão aqui em cima vai ter contato dentário, o antagonista não vai obstruir, ele está reabilitado. Mas é uma prótese. É uma prótese. E quem tem que higienizar. A adaptação tem que estar bem deitadinha aqui. Se deixar acumular resíduo aqui, vai formar uma cárie aqui, vai formar uma cárie aqui, e ele vai perder tudo. Tá? Então, quem usa a prótese tem que ser sabedor de que dá trabalho usar uma prótese. Tá? Isso é responsabilidade nossa, dos dentistas. Né? O paciente pode alegar demência. Ele fala, não sabia. Agora, o dentista não pode falar, eu pensei que você já soubesse. Né? Não dá. Você tem que partir do pressuposto que ele não sabe. Quem estudou, quem passou na faculdade somos nós, né? O paciente não sabe. Então, quem usa uma prótese parcial fixa tem que higienizar isso. Então tem aquelas escovas unitufulares para entrar ali, tem o passa-fio, tem o superfloss, tem um arsenal de coisas para fazer. E tem que fazer isso cada refeição, porque para o resíduo ali. Né? Todo mundo que já foi num churrasco sabe do que é. Quando para um coisinha de carne no vão, você fica. Agora, o cara que usa prótese, tudo que ele comer vai parar. Se você não falou para ele na primeira consulta que isso vai acontecer, agora ele vai odiar você. Pô, tudo que eu como para aqui. Tudo que você come para aí. Você vai no banheiro, higieniza e limpa, sem problema. Tá? Mas para. Tá? Não pode, o paciente não pode estar iludido achando que é um tabajara, né? Seus problemas acabaram. Não. Grande parte dos problemas, sim. A extrusão do antagonista, a distribuição de carga, a eficiência mastigatória, otimizada com a prótese. Mas a higiene, né? Isso é responsabilidade dele. E é tão importante quanto o capricho que o dentista tem de fazer a prótese bem adaptadinha. Tá? O sucesso do trabalho parte do dentista e parte da manutenção que o paciente vai dar a ela. Né? Ô, professor, Mas não. supondo que, por exemplo, tem um remanescente de raiz e um pouco da coroa assim do dente do cara, mas já foi tratado o canal. Certo. Ao invés de eu fazer uma prótese unitária interradicular com o metal, eu poderia fazer com resina e aí fotopolimerizar? E aí Pode, depois fazer a pode sim, coroa em pode sim. cima da Foi isso que resina? eu falei para você. Eu cheguei em algum momento a falar.
aqueles em inglês eram feitos, que era isso, fazer uma peça para cimentar em cima, hoje está praticamente em desuso. Com o advento da dentística adesiva, né, dos materiais adesivos, diminuiu sobremaneira. Você vai ver que proinhas parciais em próteses parciais fixas a gente quase não faz mais. Muito raro. Muito raro. Tá? Uma 4/5, ainda às vezes a gente faz porque a parede palatina fica, se a cúspide de ataque, né, de contenção cêntrica for da cúspide palatina, o material restaurador destaca, né, quando você aperta. Se for uma peça única, a resistência é maior. Mas 90, 95% dos casos hoje são feitos com resina acrílica, da forma como você está falando. É Mas reconstrução aí, de resina. professor, Não? nesse caso não usa o núcleo, no pino, né? Muitas vezes a Faz a gente usa coroinha o pino e usa o adesivo? o pino é fabricado também. Você compra um pino de fibra de vidro, coloca lá dentro, faz levantando aquilo, dá suporte para a resina. Muito provavelmente a professora Priscila vai conversar isso com vocês na dentística, na parte estética. Você tem pinos de fibra de carbono e pinos de fibra de vidro. Os de fibra de vidro são mais estéticos do que o fibra de carbono é negro, é uma coisa bem escura. Então, por translucidez, muitas vezes compromete a dentística. Ela passou isso pra gente semestre passado. Então, e é usado mais do que a fixa. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinham esses materiais. Era tudo feito pela prótese fixa. Tá? Hoje não. Um colega perguntou, 90% vão ser feitos pela dentista. Você vai botar um pino intraradicular fabricado, ele é colado com cimento adesivo, reconstrói a porção coronária e faz a restauração sobre esse núcleo. É um núcleo também, né? Mas só que o núcleo é feito de forma direta. O dentista faz diretamente na boca, o pino é fabricado. Legal? Tá bom, obrigada, professor. Imagina. Opa, acho que acabou. Isso. Era isso mesmo. Olha, pessoal, a ideia da aula é exatamente essa, né? De vocês começarem a se familiarizar com essa sinonímia. Né? O que é cônico, o que é retentor, o que é pilar, o que é conector, o que é metalocerâmico, metaloplástico. E depois, quando a gente está falando, às vezes é até difícil da gente dar aula, né? Porque essa aula de introdução. Porque é uma coisa tão corriqueira que você chama e a coisa sai. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente chama de núcleo, né? Dificilmente alguém faz a distinção entre pino e núcleo. O conjunto de núcleo. Né? Só que, na nomenclatura, se cair num concurso, alguma coisa, o examinador vai estar perguntando para você do pino e da porção coronária emergente, que é o núcleo. Só que, inadvertidamente, no falar, a gente chama tudo de núcleo. Tá? Então, muitas vezes você vai conversar com o professor não vai falar, faça um pino e um núcleo. Faz um núcleo. Tá? Na clínica, acaba... Para fazer o núcleo, tem que ter um pino. É uma coisa... Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Não, professor, tá tranquilo. Então tá legal. Então hoje era isso. Um bom final de semana para vocês. Né? A semana que vem já é a João? Tem o Qualivita e a João, não é isso? Isso. Nessa semana do Qualivita e da João, a gente não vai ter atividade aqui. Vocês vão estar linkados na atividade da jornada. Aí na outra semana a gente retoma. Legal? Tá bom. Um abração para todos. Bom final de semana. Obrigada, professor. Também. Obrigada, Tchau. professora. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Opa!